Irmãos, nós estamos numa jornada pelo Sermão do Monte, numa caminhada pela graça de Deus, recebendo do Senhor instrução bendita por sua palavra, e tem nos dado a conhecer mais e mais do Senhor. Vamos ler este texto que introduz um assunto da prática da piedade, do discipulado, da fé, sobre oração. Na última semana, o seminarista Eliezer pregou-nos, quando Jesus começa a falar sobre isso, acerca da caridade, do amor, da prática de ajudar alguém, de dar esmolas. E agora Jesus fala sobre a oração. Então nós vamos ler e aprender mais do Senhor e o que tem a nos ensinar o nosso bom Deus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Oremos mais uma vez. Pai Santo e Deus Eterno, obrigado por tua palavra. Obrigado pela instrução bendita que procede do Senhor. Que teu povo seja edificado, apesar da limitação do instrumento. Nós confiamos no teu Espírito Santo que ilumina a tua palavra, que fala aos corações. Só o Senhor conhece as nossas necessidades. Só o Senhor sonda lá no profundo, no recôndito da nossa alma. Portanto, ó Deus, nós te pedimos, mais uma vez, abençoe-nos e alimente-nos pela tua palavra. É dela que precisamos. É da verdade do Senhor que necessitamos, que carecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Presume-se que todo cristão sabe orar. Nós cantamos hoje sobre oração. Nós lemos um salmo que nos ensina a adorar e bendizer o nome do Senhor. Alguém já disse sabiamente que Deus está distante de nós apenas na distância de uma oração. O quão longe Deus está de você? Apenas de uma oração. Jesus está nos ensinando sobre oração, porque isto é elementar, é básico, é imprescindível, é essencial à nossa fé. Mas eu quero chamar-lhes a atenção para algo interessante, antes de falarmos de oração propriamente dito. Aqui Jesus trata sobre caridade, ele falou sobre dar esmola, não dê com uma mão e toque a trombetinha com a outra. Ele fala sobre oração e adiante falará sobre jejum, e nós percebemos claramente na exposição de Cristo que em todos os nossos atos de espiritualidade, de fé, de religião, pode haver pecado. Olha que interessante. Na melhor das intenções, na prática da piedade, pode estar profundamente maculada pelo pecado. Ele não está dizendo que os religiosos não oravam. Ele não diz que fariseus não davam esmolas. Ele não diz que aqueles homens não jejuavam. Pelo contrário, eles praticavam a caridade constantemente. Eles viviam fazendo orações. Eles jejuavam de fato. Qual era o problema? O entendimento do coração, a motivação daqueles homens, não era uma motivação de buscar e se deleitar no Senhor, mas apenas para serem vistos, louvados e reconhecidos. Voltando ao tema da oração, por vezes é meio estranho a gente, quando fala sobre alguém ora, nós temos certo receio. E não é incomum de você conversar com o irmão e ele dizer: pastor, eu não sei orar. Por favor, nunca me peça para orar, porque eu não sei como é. Claro que faço uma ressalva que eu entendo que algumas pessoas são mais tímidas do que as outras. E orar em voz alta no meio de um público é difícil de fato para muita gente.
Mas eu penso que o nosso entendimento sobre não sabemos orar, especialmente no meio de igrejas tradicionais, tem algumas razões. A primeira delas é porque nós entendemos oração como uma formalidade. E aí a gente acha que a oração, a gente fala algumas palavras e formalmente tem que orar. Jesus nunca disse que oração era formalidade. Oração não é o desempenho, uma performance meramente religiosa. Oração diz respeito à comunhão com o Pai. Talvez uma segunda razão dentre nós é porque nós aprendemos na matriz religiosa que a grande maioria aqui foi educado, nós aprendemos que oração é penitência, é castigo. Ora, se você faz alguma coisa errada, então você é obrigado, castigado a rezar tantas vezes. Isso não aparece na Escritura. Oração sempre fora um deleite, nunca uma penitência, nunca uma obrigação, nunca uma sanção por algum descuido, desleixo ou algum problema. E um terceiro aspecto é porque nós achamos que a oração tem a ver com o vocabulário. E a gente diz, olha, o irmão orou palavras que eu sequer conheço o significado. Portanto, eu não sei orar. E quem disse isso? John Bunyan sabiamente escreve uma frase, o autor do livro famoso, O Peregrino, ele diz, na oração é melhor um coração sem palavras do que palavras sem coração. Então oração não é meramente palavras. E aí Jesus está ensinando como seus discípulos devem de fato entender a oração. Na semana seguinte, querendo Deus, nós veremos propriamente a oração do Pai Nosso. Mas hoje Jesus fala sobre o aspecto prático da oração, e é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos. Só pode voltar por favor, Gabi. O que nos ensina, o que Jesus nos ensina sobre oração? E a primeira coisa, vamos juntos comigo, irmãos, no versículo 5, por gentileza, todos juntos. E quando... Então a primeira verdade clara, límpida, como a mais transparente água, Jesus está dizendo, não ore como hipócritas. E nós aprendemos com Eliezer na última semana que a palavra hipócrita vem da língua grega que significa literalmente o ator, aquele que estava simplesmente encenando algo. Não ore para ser visto, não ore para ser notado, não ore buscando status religioso, capital de piedade, busque apenas orar ao Pai. Preciso dizer que Jesus não está recriminando ou censurando algum tipo de oração pública, irmãos. Ora, o próprio Jesus orou publicamente. Na parábola do fariseu e do publicano, ambos estão orando na sinagoga. Então o problema não é orar publicamente na igreja, não é orar com pessoas na rua, não é encontrar alguém na praça e dizer, posso orar por você, como nós fazemos no evangelismo, não. O problema é orar com o propósito de receber elogios, ressalva, pompa. Os hipócritas oram porque eles querem crédito das pessoas. E este é o grande problema. Aqueles homens não visavam a glória de Deus, mas buscavam glória para si. Viviam empenhados em serem vistos pelos homens, de receberem aplausos, de notadamente serem percebidos e dizer, olha, aquele homem é homem de oração, ele vem aqui para orar, ele está orando em todo o tempo. Lá vai o homem de Deus. Jesus diz, não faça isso. Nós não podemos orar com hipocrisia. E como que nós podemos perceber isso? Porque quando nós oramos em incoerência com a nossa vida, é hipocrisia. Repare isso. Não devemos orar como hipócritas. Quando nós oramos e a oração que fazemos é incoerente com a nossa vida, isto é hipocrisia. Por exemplo, nós pedimos para Deus, Senhor, usa-nos. Quantas vezes oramos aqui? Senhor, dispõe a tua igreja, dispõe os servos, chama homens e mulheres. Senhor, dá-nos mais de ti, abra as portas para que possamos ser usados em nossa cidade, país e no mundo, para anunciar o evangelho. Mas se alguém pedir carona para nós depois do culto, Deus nos livre disso. Oração hipócrita. Senhor, nós queremos anunciar o evangelho, e alguém aflito fala com você segunda-feira no trabalho, rapaz, a minha vida está quebrada, e você olha nos olhos dela, e aí pensa que vai dizer algo importante, diz, não é fácil mesmo. Quando Deus te deu a oportunidade de falar do amor de Deus para ela.
Nós oramos de forma hipócrita quando nós dizemos publicamente: Deus, nós te amamos, nós te servimos, nós queremos adorá-lo para todo sempre. E na verdade nós passamos 7 dias da semana sem abrir a nossa Bíblia, sem falar de coisas espirituais, sem orar no lar, sem reunir a nossa família para buscar o Senhor, sem se importar com Deus. Augusto Nicodemos diz no seu livro Ateísmo Cristão, ele diz: um problema é que existe uma modalidade de ateísmo cristão. Isso parece contraditório, paradoxal, mas é um trocadilho apenas para chamar a atenção, porque são aqueles que dizem que Deus existe, que se identificam, que professam o cristianismo, mas vivem de fato como se ele não existisse. Então quando nós dizemos: eu quero mais de ti, sem a nossa vida, isso é hipocrisia, oração incoerente. Nós temos que fazer reflexão sobre as orações que temos constantemente referido a Deus. Toda prática religiosa, e aqui há um outro ponto nesse aspecto, toda prática religiosa pública pode nos levar ao orgulho. Toda prática religiosa no meio do povo pode nos conduzir a uma tentação e um perigo do orgulho. Olha como você orou bonito, irmão, que oração maravilhosa. Irmão, que palavra abençoada. Ô irmão, olha, você canta como ninguém, irmão. Você é o melhor de todos. Ah, quando é você que vai dirigir o culto, eu vou estar lá. Quando é você que canta o louvor, eu faço questão de estar. Cuidado, irmãos. Homens e mulheres de Deus caíram por causa do orgulho, e a Bíblia diz que a soberba precede o quê? A queda, a ruína. Então o que Jesus está dizendo? Cuidado com a prática religiosa, porque as pessoas lançarão confete sobre você, colocarão num lugar que Deus não o quer. Aqui não há ninguém acima de um lugar chamado servo. Ninguém é maior. Jesus disse: eu sou maior entre vocês. Pegou uma bacia, uma toalha e ensinou a eles, disse: da mesma maneira que estou fazendo a vocês, façam aos outros. Todos somos servos. Temos dons distintos, é verdade. Alguns de nós amam cantar, outro tem dificuldade. Alguém consegue comunicar-se melhor, transmitir, o outro é mais tímido, mais retraído, é verdade. Mas a distinção de dons não nos coloca em lugares distintos. Lembremos-nos: Senhor, guarde o nosso coração do orgulho. Guarde o nosso coração da soberba. A igreja está crescendo, irmãos. O mesmo Deus que cresce, que acrescenta, é o Deus que retrai, é o Deus que segura e ensina o seu povo. Então jamais deixemos que a soberba bata a nossa porta, ao ponto daquela igreja em Apocalipse falar, ouvir de Jesus: eis que estou à porta e bato. Tão orgulhoso que Cristo estava do lado de fora. O mesmo Deus que levanta, derriba. Devemos pensar: não ore como hipócrita. Não tenha vergonha das pessoas. Não tenha vergonha de orar. Ore com o seu coração, com a sua vida. Fale com Deus com sinceridade. Na oração do fariseu e do publicano, o publicano dizia pouca coisa: Senhor, sê propício a mim, pecador. Está lá orando assim, ó, de cabeça baixa. Não tinha muita coisa para dizer. Diante de ti eu chego, Senhor, com meu coração quebrado, com a minha vida desmontada, e o Senhor sabe. Mas ali há sinceridade. Como diz aquele cântico do nosso cenário: Jesus, Senhor, me achego a ti, e diz: eu venho como estou. Uma segunda verdade que nos ensina o Senhor, o nosso Mestre, Jesus Cristo, está no versículo 6, vamos juntos? Tu, porém, segunda verdade sobre a oração: nós devemos orar visando comunhão com o nosso Pai que nos vê em secreto. Olha que interessante, porque quando a gente fala sobre oração, via de regra você remete a ouvir, não é? Deus ouve as orações, façamos orações, Deus nos ouvirá, mas Jesus está dizendo: o Pai vê você. Esta palavra quarto aqui que Jesus está dizendo no versículo 6, a palavra grega aqui traz a conotação ou indica um pequeno cômodo da casa usado como despensa, e que normalmente não tinha janelas. O que o Senhor está dizendo? Sabe aquele lugar bem escondidinho? Você pode começar um ministério lá. Um dia eu vi um pastor escrever:
As pessoas dizem, eu não tenho dom, que ministério eu posso exercer? Eu não me encontro, não há lugar para mim. Você pode começar hoje um ministério de oração. E nesse ministério você pode fazer de casa, não precisa nenhuma outra ferramenta, apenas os seus joelhos dobrados. E se você não puder, por saúde, dobrar os joelhos, você pode orar sentado, de pé, caminhando. Esse ministério é um ministério de bênção. O que o Senhor está ensinando? O hipócrita está desse lado dizendo, eu estou orando, olhem para mim. Eu estou orando, estão vendo como sou homem de Deus? Agora o discípulo de Jesus vai para o escondido, para o secreto e busca a Deus porque ele não quer glória das pessoas, ele quer comunhão com o Pai. Ele não quer receber os aplausos e a pompa e a recompensa antecipada dos homens, mas ele deseja deleitar-se em Deus, e talvez esta palavra seja a chave para o nosso entendimento. Lembra que eu disse inicialmente, nós aprendemos oração como um fardo, como palavras e muitas palavras, como formalidade, como penitência, mas Jesus está ensinando que oração é deleite. Você tem prazer em conversar com quem ama. Você tem alegria em passar tempo com quem você tem amor, apreço. Irmão, se de fato amamos a Deus, não haverá em nós deleite de passar tempo com o Senhor? O Senhor está ensinando para nós que há aqui nesse texto, neste versículo, orar visando comunhão, visando deleite. E sabe qual é a recompensa? Os homens lá recebem recompensa do povo. Uau, ele é crente. Uau, ele é piedoso. Mas Deus está dizendo para nós, na sua própria palavra, o Pai que vem em secreto te recompensará. E penso, irmãos, que a priori, a recompensa é o próprio Deus. Há uma recompensa maior do que ter comunhão com Deus? Há uma recompensa maior do que estar na presença do Todo-Poderoso, naquele que vê lá o mais profundo, o recôndito da nossa alma, que conhece as entranhas do nosso ser, o nosso coração. A recompensa maior que saber que um pecador como eu, destinado ao inferno eterno, foi resgatado por graça, e agora falando em nome de Cristo, eu posso ser ouvido pelo Deus Todo-Poderoso. Aprenda nesta noite com Cristo, oração é comunhão, oração é deleite, oração é alegria, oração é buscar a Deus e saber que Ele te ouve. Não importa se você fala bem, se você não fala. Tem orações na Bíblia que foram feitas com lágrimas. Quando Ana se derramava, Eli, um experiente sacerdote, falou assim, essa mulher está embriagada, é cedo do dia, já bebeu, mulher? Ela fala, não, tua serva não bebeu, mas tua serva está se derramando diante do Todo-Poderoso. Tua serva está se colocando diante daquele que pode ouvir orações, e de fato mudou a história de Ana, e deu-lhe um filho que ela tanto pedia ao Senhor. Nós devemos orar, visando comunhão, porque o Pai nos vê em secreto. E voltando ao primeiro ponto, quando nós queremos ser grandes homens de orações, ou de oração, publicamente, mas não oramos em secreto, é hipocrisia. Uma coisa que deixa o meu coração com bastante temor, e eu tremo quando eu ouço isso, e certa vez ouvi um pregador dizer, talvez foi Paul Washer, não tenho certeza, ele disse, nenhum pastor é maior do que a sua vida de oração. E eu posso aplicar isto para líderes da igreja e para todo e qualquer cristão. Nenhum de nós tem um cristianismo maior do que a sua vida de oração. Falar, muitos homens falam. Eloquência não significa comunhão com Deus. Performance religiosa, convencimento, não significa vida com Deus. Como está a sua vida no secreto, meu irmão? Como está a sua vida na sua casa, no seu particular? Aquele altar que outrora tinha lenha, tinha fogo, havia derramar, se apagou? Aquele altar que você mantinha com o Senhor, já não existe mais. Nós fazemos e fazemos e fazemos tantas coisas, e não nos sobra tempo para uma comunhão com Deus. Todos nós poderíamos dizer aqui, precisamos melhorar a nossa vida espiritual, precisamos crescer como cristãos, precisamos avançar como igreja, mas quantos de nós está disposta, irmã, a abrir a porta do secreto e passar tempo com Deus? E se gastar na presença do Senhor? No último evento que nós tivemos,
O pastor lá testemunhou que sua filha, depois de um intercâmbio, voltou transformada. Ele já não a conhecia mais, o coração dela estava endurecido. E aquele homem decidiu que oraria pela sua filha todas as madrugadas e jejuaria por ela semanas. E Deus, por sua misericórdia, alcançou o coração daquela jovem e a trouxe de volta. Quantos de nós está orando pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja? As coisas mudaram. Falta-nos conversão, fervor. Começa lá, no quarto secreto. Esquecemos de buscar a Deus. A maioria de nós assistiu aquele filme Quarto de Guerra. Tem umas pequenas ressalvas ali, mas o princípio é muito interessante. E aquela mulher, de fato, tem um quartinho lá, um closet que ela organiza. E ela passa tempo com Deus. E ela busca o Senhor. E ela se coloca na presença de Deus. Embora seja ficção, esta é uma realidade para todo cristão. Quando buscamos a Deus, nós experimentamos a comunhão, o deleite no Senhor. E na continuidade, no versículo 7, Jesus ensina outro princípio aqui. Você não seja como hipócrita, ore em secreto, e ao orar, veja que orar para nós não é uma opção, não é um plus, não é uma oportunidade, não é um bônus que um cristão tem, é a vida. Perguntaram para um sábio cristão, o que mais importa para um cristão? A oração ou a palavra? Ele disse, o que mais importa para um pássaro? A asa direita ou a esquerda? Sem oração, sem a palavra de Deus, nós não teremos vida cristã, de fato e verdade. Mas agora Jesus diz, quando você orar, porque ele presume que os seus discípulos oram, ele diz no versículo 7, vamos juntos? E orando, não devemos orar usando de vãs repetições. O que é isso? Que você há muito tempo já escuta, já ouviu falar. Que entendimento é? O que são vãs repetições? A expressão aqui no original são palavras sem sentido. Na nossa tradução coloquial seria o tal do blá blá blá, diz e não significa nada. Não fale apenas como um mantra. E na minha percepção, irmãos, registro aqui, as orações, embora sejam expressadas em sua maioria por palavras, não são meras repetições. Não é dizer 20 vezes Deus, Jesus, como algumas canções às vezes ficam repetindo. A casa é dele, vem, 25 vezes. Não é isto. Não é um mantra, não é uma repetição vazia. Porque os gentios, e você há de lembrar, quando Jesus cita gentil aqui, ele está dizendo sobre todo aquele povo que não está na aliança, não é o povo judeu, não é o povo que recebe a palavra em primazia, mas aquele povo de fora, o que nós chamaríamos de pagãos. Lembra dos profetas de Baal, naquela intimidação que Elias faz a eles? Naquele embate que eles têm, dizendo, olha, vamos lá então, o Deus que mandar fogo sobre o altar, esse é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal estão lá repetindo, e Baal não responde. E eles começam a se autoflagelar, eles se cortam, eles estão dizendo, e Elias caçoa deles, diz, talvez Baal viajou, foi ao banheiro, continuem clamando e nada faz. A oração não é repetir meramente, não é orar 10 vezes, 20 vezes, não é pegar nenhum instrumento e ficar contando e repetindo. Jesus está dizendo aqui, não é vã repetição. Porque quem não conhece a Deus acha que por muito falar vai ser ouvido. Oh, irmãos, Deus já conhece, Deus sabe. Charles Spurgeon dizia que as orações cristãs são medidas pela sinceridade e não pela duração. Eu me lembro de um episódio, irmãos. Eu estava na prática missionária, da agência missionária que eu estive no período de formação. E um dia a líder falou assim, sempre que estava na fila, disse, por favor, ore pela refeição. E eu falo a vocês com sinceridade, eu disse, Senhor, muito obrigado por esse alimento, amém. Ela olhou para mim com cara de decepção e falou, alguém pode orar por gentileza? Eu disse, mas isso não é oração? Mas nós estamos tão enraizados na nossa cabeça, de demora, de enfeite. Se você diga, irmão, a Bíblia diz para nós, Jesus tendo dado graças pelo alimento, partiu e deu aos seus discípulos. Não está dizendo que ele demorou na oração. Ele agradeceu, ele orou. Então não é na quantidade de palavras. Eu não estou dizendo para você também começar a aplicar orações expressas. Deus, o Senhor já sabe tudo, então eu vou dormir, me abençoe, amém. Não é isso não.
Não é esse aspecto. Porque isso demonstra desleixo, falta de interesse por comunhão. Mas não é a extensão. Os gentios, eles se enganam. Quem não conhece a Deus acha que os mantras, aprenda esse mantra aqui, que esse mantra vai te fazer melhor. Não tem valor. Penitência é o contrário do que Jesus diz, ficar repetindo palavras, tendo este peso. Como que nós podemos orar sem vãs repetições? Com a Bíblia. Aprenda a orar com a palavra de Deus. Se você está dizendo no seu coração, pastora, a palavra está falando comigo hoje, porque eu de fato não sei orar, comece a ler a Bíblia. Ler a Bíblia vai te fazer orar, e orar vai te fazer ler a Bíblia. Quanto mais você orar, mais você vai desejar ir para a palavra de Deus, e quando você ir para a palavra de Deus vai te levar ao lugar de oração. Os salmos, por exemplo, são belas orações. Eu não sei orar, então, meu irmão, você vai ler um salmo e vai orar. Alguns irmãos nossos de outras tradições fazem o que nós chamamos de leitura orante. Eles oram os salmos lendo. São práticas, são formas, a Bíblia é repleta de orações. E quanto mais nós lemos a palavra, mais nós vamos aprender a orar corretamente. Então não são meras repetições. Não precisamos ficar citando frases, palavras repetidas. A gente ora às vezes, inefável, excelso, inaudito Deus. A gente nem sabe o que significa. Mas alguém falou e parece bonito. Não, ore com vida, com verdade. Não fique repetindo na expectativa que Deus te ouvirá porque você falou demais. Por quarto e último, nós temos aqui Jesus dizendo que nós devemos orar. Nós não oramos para informar a Deus, porque Deus é... Vamos juntos? Não... Não vos assemelheis, pois, a eles. Eles quem? Aqueles que estão repetindo um monte de coisa. O do versículo anterior que está usando um mantra, uma palavra repetida, uma penitência, achando que por muito falar vai ser ouvido. Então ele diz, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então a oração não serve para informar Deus. A oração também não serve para mudar a Deus. Primeiro, não serve para informar a Deus, porque Deus sabe tudo. O salmista no Salmo 139 vai dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces, e de longe penetra os meus pensamentos, e antes que a palavra já me saia à boca, tu sabes todas. Ora, se Deus sabe, eu não estou informando Deus. A oração não muda a Deus, porque quem teria a presunção de achar que pela sua oração daria a Deus um novo plano, uma nova estratégia que ele na sua soberania eterna e magnífica não o saberia? Mas é claro que quando Deus quer fazer algo, ele dispõe o nosso coração a orar. Então uma conclusão lógica e carnal seria, pois bem, pastor, depois dos seus 2 argumentos, entendi que não devo orar. Porque se Deus não precisa ser informado, se ao orar eu não vou mudar Deus, então para que orar? Porque nós amamos a Deus. E a oração nos coloca no lugar onde Deus está, na alegria de viver na presença dEle. Nós não oramos para informar, cuidado com orações vazias, cuidado com repetições, não precisa explicar para Deus o que aconteceu. Às vezes a gente tem que ter vigilância até para não expor pessoas em orações públicas. Orar por um problema de alguém que a pessoa pediu sigilo e discrição. O salmista diz, ainda me não chegou, a palavra não me chegou à língua, tu, Senhor, já as conhece todas. A oração não é informação para os céus, está acontecendo alguma coisa aqui, mas quebrantamento. Quebrantamento. Quantos de nós aqui, irmãos, já foi para a oração cheio de orgulho, já se debruçou a orar, cheio de senões e levantou de lá quebrado, e disse, agora Deus veio ao meu encontro, agora o meu coração foi encontrado pelo Espírito Santo. A oração é comunhão. Nós estamos em Deus, nós falamos com Deus. Nós o conhecemos mais e mais. Nós o buscamos, a nossa alma anseia. Quem pode dizer como Davi, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Quantos de nós? A oração, irmãos, é privilégio. Sim, nós estamos diante de Deus. E em nome de Jesus nós somos ouvidos. Na mediação do Cordeiro você pode ser ouvido por Deus.
É óbvio que a Bíblia diz que Deus deseja que falemos. Nós vamos ver isso aqui, inclusive. Bata para que lhe seja aberto, busque para encontrar, peça para que lhe seja dado. O apóstolo Paulo instrui a igreja: sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas. Em certo aspecto, nós podemos insistir, não é isso que Deus está falando. Eu não posso dizer então, pastor, sobre o meu dia para Deus. Claro que deve. A ligação é com o versículo anterior, não é uma mera repetição, porque Deus já sabe, mas você pode se derramar, deleitar-se diante dele. Você pode apresentar a Deus a sua vida. Eu já contei isso aqui na igreja, irmãos. Um dia diante de Deus eu falei: Senhor, eu sou o Renato, da Antônio Vieira 233. Vem cá, Senhor. Foi uma forma de expressão para dizer: eu estou aqui, por favor, Deus, venha ao meu encontro. Não é pecado fazê-lo. Mas é importante que entendamos que Deus tudo vê, que Deus tudo conhece. E olha que interessante, que consolo para nós. Deus conhece as suas necessidades. Deus sabe. Deus vê. Deus conhece cada particular da nossa alma. Irmão, se lá em casa não está bem, Deus sabe. Está temeroso pelo trabalho? Coloque em oração, porque Deus sabe. Está preocupado com o futuro dos seus filhos? Ore, porque Deus sabe. Está temendo a má notícia, a situação, o desempenho, o futuro, situações adversas? Ore, porque Deus sabe. O Senhor vai nos ensinar um pouquinho à frente aqui. Não ande ansioso. Não vivam ansiosos por coisa alguma, vosso Pai vos conhece. Deus sabe o que nós precisamos. Olha para os pássaros. Eles não trabalham, mas o Pai os alimenta. Olha para o lírio do campo. Está vendo a beleza deles? É o Pai que os dá. Deus sabe a sua necessidade, irmão. Deus conhece, minha irmã, a necessidade da sua casa. Simplesmente ore. Continue orando. Continue buscando a Deus. Pode passar, Gabi, por favor. O que é que Jesus nos ensina sobre a oração? Quero concluir dizendo: você pode orar mais. Todos nós que aqui estamos podemos orar mais do que nós temos orado. Nossa igreja precisa ser uma igreja de oração. Não adianta uma quantidade enorme de programação, de evento, de filtros em rede social, se nós não tivermos vida com Deus. Certo pregador já disse: cuidado, líderes e igreja, porque evento é de fato vento, passa, mas a vida que temos com Deus permanece. Ore para que a gente se torne uma igreja cada vez mais de oração. Porque não é isso que vemos na quinta-feira aqui. Não é isso que nos apercebemos no convívio uns com os outros. Talvez, ao conversar com um irmão que te apresente uma situação, você não tenha muito o que dizer, não tem um conselho direto, não há como explicar, mas eu posso orar por você. Seria tão belo a gente terminar o culto e ver um irmão com a mão no ombro do outro orando ali fora. Alguém no salão que chama o outro no canto e ora por ele. Que pede uma licença para uma sala e vai orar por um jovem, por uma irmã, por alguém que está lutando, por um casal, por uma família. Você pode orar mais. Se você não ora nada, confesse este pecado diante de Deus. Porque isso é um alerta muito perigoso sobre se de fato você nasceu de novo em Deus. Segunda verdade, você pode orar melhor. Em que sentido? Você pode aprender pela palavra de Deus como orar. Jesus ensinou quais orações. Não fingida, não hipócrita, não em vãs repetições, mas uma oração em secreto. Irmão, um crente que passou a semana com Deus, ele está exalando o bom perfume de Cristo aqui. Um crente que passou a semana com Deus está fervoroso, está com apetite, quer se alimentar da palavra, quer adorar a Deus, tem fervor, glorifica o Senhor, está vívido. Agora, se ele passou a semana se empanturrando de coisas que ofendem o Senhor, se enchendo, imerso em toda sorte de imundícies, de entretenimento vazio, efêmero, o que vai acontecer com ele aqui durante o culto ao Senhor? Está sem apetite. Você pode orar melhor. Terceiro, você pode orar diferente. Você pode começar a orar por coisas que você nunca orou. E se você está sem motivo de oração,
Você para 5 minutos depois comigo aí que eu vou te falar, você já vai ter a semana inteira para orar. Seja sensível às pessoas à sua volta. Chegou gente na igreja, é motivo de orar ou não? Sim ou não? Faltou algumas pessoas, é motivo de orar ou não? Tem desafios, é motivo de orar? Olha para a situação do país, olha as queimadas, é motivo de orar ou não? Olha para o avanço do evangelho, para o pleito que haverá no país inteiro pelos próximos dias, é motivo de orar ou não? Nós temos que orar. Tem pessoas enfermas em nossa comunidade, é motivo de oração ou não? Tem desafios missionários que nós queremos abraçar, é motivo de orar? Tem ministérios na igreja, se você começar pelas crianças, até os mais velhos, os idosos, os casais, a liderança, você passou meia hora orando e nem percebeu. Porque você foi citando os desafios que tem na sua comunidade. Tem várias igrejas na cidade que estão pregando o evangelho, é motivo de orar por elas? É claro que é. Tem muito motivo para orar. Você pode orar diferente, você pode se tornar uma mulher de oração, um homem de oração, e eu digo a vocês, irmãos, nós urgentemente precisamos de homens e mulheres de oração. Nós estamos carentes, nós necessitamos de homens e mulheres de Deus que se derramem no secreto por nós. Eu sei, irmãos, que a nossa vida é preservada porque muitos homens e mulheres de Deus estão orando. Eu já contei isso, mas eu me recordo que um dia eu estava vindo, caminhando, não lembro agora por que razão, não é muito comum, mas eu estava vindo caminhando aqui para a igreja. E era de manhã e meu coração estava atribulado. Eu encontrei uma irmã que me saudou. E depois de me saudar, ela disse: pastor, já orei pelo senhor hoje. Meu coração se consternou. Meus olhos lacrimejaram, a gente se despediu e eu segui para a igreja e eu disse: quão miserável sou. Eu estou aqui atribulado e tinha alguém de joelhos pela minha vida nesta manhã. E sequer eu sabia quão bom é o Senhor, quando nós como comunidade oramos uns pelos outros. Falamos a Deus pela nossa vida. Eu citei aqui Charles Spurgeon e geralmente ele é um homem em que a gente reconhece o seu ministério e a sua vida. Um grande pregador. O pessoal o chama, em algumas literaturas, de o príncipe dos pregadores desta era mais moderna. E me lembro que li em algum lugar, e busquei referência, de fato não encontrei, mas um homem foi visitar Spurgeon para conhecer o seu ministério. Para saber como acontecia, como era aquele homem. Para você ter uma ideia, irmãos, Spurgeon era tão usado por Deus, a graça de Deus era com ele, que uma vez testando uma nova acústica da igreja, pessoas que trabalhavam numa construção ao lado, se colocaram diante de Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e os homens ao lado se converteram a Cristo. Mas aquela pessoa que foi visitar Spurgeon e saber do seu ministério, relatou em seu diário: de fato ele é um grande pregador. De fato Deus o usa e ele consegue compartilhar a palavra de Deus com muita graça. Mas tem algo que me impactou profundamente. É a maneira que este homem ora. Quando ele ora, é diferente de tudo o que já vi. Ele está perto de Deus e Deus está perto dele. Você pode orar mais. Eu posso orar mais. Nós podemos orar mais. Curve sua cabeça e nós vamos falar com Deus. Ó Pai, livra-nos do pecado da hipocrisia. Há um Deus tão santo, todo amor, que nos chama a esta comunhão, e nós por muitas vezes negligenciamos. Eu te peço, ó Pai, que o Teu Espírito agora produza em nós uma fome pela Tua presença insaciável, que almejemos buscá-lo no secreto das nossas vidas. Como eu disse, ó Pai, aos meus irmãos, se há altares que foram quebrados, reconstrua, Deus, por Tua graça. Leva os meus irmãos e as minhas irmãs, e a mim, a este lugar de deleite, de prazer, de comunhão, onde o Senhor está. Falta-nos oração, Senhor. Falta-nos joelhos dobrados, falta-nos busca, derramamento na Tua presença. Leva-nos pelo Teu Espírito a este lugar. A nossa carne não quer orar. A nossa carne não deseja essas práticas, essa disciplina espiritual. Mas, ó Senhor, Tu nos chamas. Então, mata a nossa carne
e pelo Teu Espírito nos leva à Tua santa presença. Desperta a nossa igreja à oração. Como Tua palavra diz, o tempo é chegado, é hora de despertarmos do sono. Ó Deus, desperta-nos à oração. Faz dessa comunidade uma comunidade que ora de verdade, não que ora na religião, não que ora no formalismo, não que ora como um rito, mas que ora como a vida. Como respirar é para o nosso corpo, que a oração seja para a nossa vida contigo. Algo oriundo do nosso caminhar com o Senhor. Oh Deus, nos ensina a orar uns pelos outros, a orar por vidas aqui, a orar para ver o que o Senhor há de fazer, nos ensina a orar com expectativa espiritual, nos ensina a orar com a Tua palavra, nos ensina a orar sujeitos à Tua vontade, como Jesus orou, todavia seja feita a Tua vontade. Desperta criancinhas que amem a Tua presença, e orem com fervor, e orem com vigor, e orem com vida. Desperta adolescentes de oração, jovens de oração, irmãs, irmãos, idosos. Nos chama a oração, que haja o bom perfume de Cristo, que as orações cheguem a Ti como um aroma suave, que o Senhor olhe por nós, para que a gente aprenda o que o próprio Senhor o fez, como Teu Filho muitas vezes, passou horas e horas em oração. Seja nós, Senhor. Confessamos que essa mensagem será esquecida, que esta palavra passará, se o Teu Espírito não colocá-la em nós, não imprimi-la na nossa alma. Oh Deus, por favor, Deus, venha ao nosso encontro e não nos deixe esquecer o privilégio que temos, o deleite que é, a importância que é estar em oração na Tua presença. Que nossa comunidade seja contada entre aqueles que Te buscam. Que nossa comunidade seja contada entre aqueles que almejam a face do Senhor, a busca pelo Senhor, de acordo com o que a Tua palavra hoje nos ensinou. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé.